Olá amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Grupo Metanoia. Eu quero gravar um vídeo hoje e quero falar um pouquinho com vocês, fazer uma mescla da parte teológica com alguns conceitos que eu tenho estudado e aprendido da parte da psicologia. Hoje, aqui onde eu estou em Goiás, tem uma região muito boa, muitos pássaros, eu gosto tanto de acordar e vir aqui na área, sentar e ficar estudando e ouvindo o canto dos pássaros. Vejo passando voando aqui em frente, às vezes tucano, araras. É realmente algo que dá um privilégio, é um privilégio muito grande ter isso. E para mim é muito bom, eu amo ter esse momento ouvindo os pássaros. Parece que é tão gostoso, dá uma paz tão grande. E quero aproveitar esse clima gostoso que eu tenho aqui, muito agradável. Hoje uma temperatura está muito boa aqui, depois de dias muito quentes, mas ontem choveu bastante, então deu uma amenizada na temperatura e agora estamos com um clima muito agradável. E eu quero então poder também estudar um tema com vocês que eu espero que venha contribuir muito para o crescimento da vida de vocês, tanto da parte espiritual quanto da parte emocional. E claro, convido você também a deixar aqui o seu comentário, o like se você gostar do vídeo, que você compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, que pode também fazer a diferença na vida delas, que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja, né, porque tudo isso vai mostrando para o YouTube e para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo tem algum valor, né, tem alguma relevância para as pessoas, e o próprio YouTube vai também disponibilizando esse conteúdo para mais pessoas. Quero conversar um pouquinho hoje com você sobre as frustrações que muitas vezes temos na vida. São tantas as coisas que podem hoje trazer frustração para a gente, que parece que é um desafio hoje viver, se relacionar e ter uma condição emocional mais saudável. E eu quero olhar um pouco para a vida de Jesus, a relação próxima que Jesus tinha com os seus discípulos, e em especial com 3 deles, no momento especial da vida de Jesus, onde ele precisou muito mais da companhia e apoio desses 3 discípulos. Eu falo de Pedro, Tiago e João, e como que nesse momento tão crítico da vida de Jesus, infelizmente, ele não encontrou o apoio que ele precisava desses discípulos. E aí eu quero então tirar algumas lições para nós hoje, que muitas vezes também precisamos do apoio, do ombro amigo, do braço forte de pessoas ao nosso lado, e muitas vezes não temos esse apoio, o que causa uma certa frustração, uma certa dor em nossa vida, tanto dor às vezes física quanto emocional, que talvez seja a pior das dores. E então quero refletir com você hoje um pouquinho a respeito disso, a dor que é causada por conta de amigos que temos. E quando eu digo amigos, você pode pensar não só amigos de fato, mas também, quem sabe, até familiares. Converso com muitas pessoas que sentem essa dor emocional, uma dor espiritual que é causada também por familiares. Então, vamos refletir um pouquinho a respeito disso, pois vemos que Jesus, em vários momentos da sua história humana, ele esteve ao lado das pessoas, ajudou muito as pessoas, mas Jesus também agora está passando por um momento que ele precisa muito do apoio humano. Vamos dizer que é o ápice da dor de Jesus aqui na terra, que foi o momento em que Jesus vai até o monte para orar, porque ele sabia que estava perto da sua morte. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Naquele momento, percebemos na história bíblica algo que talvez nunca tenha sido observado a respeito de Jesus. Jesus chega para os discípulos e diz assim: a minha alma está triste até a morte. O evangelista Mateus descreve isso no seu evangelho, no capítulo 26, verso 38. Então Jesus fala para os discípulos: olha, a minha alma está angustiada, ela está triste até a morte. E aí Jesus faz um pedido aos discípulos, ele diz assim: fique aqui e vigiai comigo. Então essa era a expectativa de Jesus para com os seus discípulos. Ele estava passando por uma angústia muito forte, sabia que em breve ele iria passar por um julgamento, iria
sofrer muito fisicamente e agora precisava do apoio emocional e espiritual dos seus amigos, aqueles que haviam estado ao seu lado durante um pouco mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio. E Jesus então faz um pedido a esses 3 discípulos: fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Só que parece que a declaração de Jesus pega os discípulos meio de surpresa. Jesus declara que estava triste até a morte. Eles nunca, imagino, pensaram que um dia ouviriam de Jesus essas palavras. Jesus, que sempre foi muito forte, aparentemente nada o abalava. Jesus conseguia sair de situações, às vezes, aparentemente sem saída. E agora, Jesus se mostra fragilizado. Jesus pede a companhia dos discípulos porque ele está se sentindo fragilizado. Talvez aquelas palavras de Jesus tenham causado uma certa tensão na mente dos discípulos, porque eles nunca viram Jesus assim. E agora, olhando sobre o prisma da psicologia, uma coisa que eu tenho estudado e aprendido é que quando as pessoas, quando estão sob um intenso estresse, esse estresse intenso, ele rouba do córtex cerebral uma energia que vai ser agora usada nos outros órgãos do corpo como um processo de economia, principalmente na musculatura. E o resultado deste roubo de energia que acontece no nosso cérebro, ele causa um cansaço físico exagerado e inexplicável. E grande parte das pessoas hoje que sofrem de estresse, de ansiedade, de depressão, e até mesmo pessoas que exercem um trabalho intelectual muito intenso, eles apresentam esses sintomas deste cansaço físico exagerado. E quando essa fadiga é intensa, o que nós percebemos é que se gera em nós uma espécie de sonolência. Na verdade, isso é um recurso do nosso cérebro, porque ele nos impulsiona a descansar, a dormir, justamente para que haja a reposição desta energia. E quando nós olhamos agora para o lado bíblico de novo, é interessante que os evangelistas, ao descreverem esta cena, eles não narram este momento. O único que narra este momento é Lucas. Talvez porque Lucas era médico. E Lucas, então, em seu evangelho, capítulo 22, verso 45, Lucas diz que os discípulos dormiam de tristeza. Lucas entende a sonolência dos discípulos não como algo físico, mas como algo emocional. Lucas diz que eles dormiam de tristeza. Lucas deduz que o sono dos discípulos estava ligado a essa ansiedade, a essa tristeza causada justamente pelas palavras de Jesus. O grande mestre, o forte mestre, inabalável Jesus, diz que a sua alma está profundamente triste até a morte. Isso causou nos discípulos esse roubo da energia mental, cerebral, que agora causa neles todo esse efeito psicológico que Lucas diz, então, tratar-se de um sono de tristeza. E Pedro, Tiago e João, que eram tão fortes, discípulos acostumados a passar a noite no mar, enfrentando muitas vezes a fúria do mar, que conseguiam vencer, que talvez não ficavam tão fatigados diante da luta com o mar, agora se veem cansados de tristeza, com sono pela tristeza. Jesus havia mudado o mundo deles, havia mudado a perspectiva deles, criado uma nova história para eles. E parece que agora essa história está sendo abalada, e os discípulos são abalados com isso. Jesus, então, diz o texto bíblico, ele se afasta dos discípulos e vai a alguns metros porque ele queria ficar só. Jesus queria orar, ele queria se interiorizar, estava buscando refletir sobre tudo o que ele já havia passado com a humanidade e o que viria à sua frente. Jesus, então, começa a orar e depois de cerca de uma hora de oração, Jesus volta para chamar os discípulos e os encontra dormindo. Veja que
talvez essa tenha sido a primeira frustração de Jesus. Jesus havia pedido aos discípulos para ficar ali com ele, para orarem, para vigiarem, mas os discípulos estão dormindo. Parece que Jesus entende que a sonolência dos discípulos não era preguiça, não era o mero cansaço físico, mas era justamente como Lucas falou, o sono de tristeza. E Jesus, então, agora, apesar de frustrado por encontrar os discípulos dormindo, ele não foi intolerante com eles. Jesus não chega nos discípulos e os acorda, os acusando, brigando, não, muito pelo contrário. Ele é muito amável. Jesus é muito tolerante para com a fraqueza dos discípulos. Diante da debilidade emocional deles, Jesus, ao invés de acusar, Jesus os fortalece. Veja que o mestre que precisava de força, agora era ele quem estava fortalecendo os seus discípulos. Só que quando nós olhamos para nós, eu não sei você, mas às vezes eu fico irritado com coisas que me frustram. Espero alguma coisa de alguém, essa pessoa faz diferente, bem diferente, e eu sinto uma certa irritação por conta disso. Mas Jesus é um grande mestre, não só foi um mestre para os discípulos, mas é também para a gente hoje, para nos ajudar em nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento espiritual, das nossas inteligências, para que o exemplo dele também sirva de exemplo para a gente, para que a gente tenha uma vida um pouco melhor, sob essas perspectivas emocional, espiritual, e também possamos ajudar outros a crescerem. E o que nós percebemos é que hoje nós ficamos irritados muito facilmente pelos erros das pessoas, quando as pessoas não se enquadram naquilo que nós tínhamos como perspectiva para elas, quando as pessoas não agem da maneira como nós gostaríamos ou pensaríamos que elas deveriam agir, nós sentimos essa não só frustração, mas irritação. E Jesus, como grande mestre, vem nos dar essa primeira lição. Tentar entender que todas as pessoas são diferentes e que muitas vezes elas vão reagir de forma diferente daquilo que nós imaginávamos, não só por elas serem diferentes, mas por estarem passando por momentos diferentes. Quem sabe elas mesmas estejam precisando ser fortalecidas. E então é nosso papel não nos irritarmos, não brigarmos, mas tentar entender a situação e o momento delas para então também apoiar, ajudar, fortalecer, conduzir. Mas o sono que acometeu os discípulos, e vejo ele como a primeira frustração que Cristo passou para com seus amigos. Passado por este momento que Jesus vai chamar os discípulos e os encontra dormindo, Jesus retorna de novo para mais um momento de oração, de meditação. E então Jesus agora percebe, sente ou pressente que uma grande multidão vem vindo ao seu encontro. E ele então agora retorna a seus discípulos, os encontra dormindo novamente. Mas agora Jesus os chama, como diz Mateus capítulo 26, verso 46, e diz: é chegada a hora, eis que o traidor se aproxima. Eis que o traidor se aproxima. Essas são as palavras de Jesus a Pedro, Tiago e João. É interessante que Jesus percebe que Judas vem como grande traidor e Jesus se dirige apenas a Judas. Uma grande multidão, um exército romano está com ele, mas parece que a dor que Jesus sente não é a dor física que aquele exército vai imprimir sobre ele, mas é a dor emocional causada por um dos seus. Judas era um dos 12 discípulos, era alguém que estava com Jesus dia após dia, ficava 24 horas ao lado de Jesus, comia com Jesus, dormia ao lado de Jesus, andava por onde Jesus andou. Judas tinha intimidade com Jesus e esta intimidade é que causou a dor em Jesus. Alguém que era do seu lado, que estava ao seu lado, o traiu. A dor emocional é muito maior do que a dor física imposta agora a Jesus por meio dos soldados romanos. E esta foi a segunda dor que Jesus sente por conta dos seus amigos, a traição que Judas infringe sobre ele. Então Jesus já passa por uma primeira dor, encontra seus discípulos dormindo,
quando deveria estar vigiando ao seu lado. E Jesus agora passa por uma segunda dor, a traição de alguém próximo. Talvez você já tenha sentido essa dor. Alguém que estava ao seu lado, que você amava, que você confiava, o trai. E eu creio que a dor emocional foi muito maior que uma possível dor física. Jesus passou por 2 momentos muito ruins, mas infelizmente a cena que se desenrola vai causando mais dores em Jesus. Agora, Jesus preso, traído por um beijo, Jesus chega diante de todo um desenrolar de cena que causa nele justamente essa dor física. Mas a dor física talvez ainda é menor do que as dores emocionais que foram causadas por seus discípulos. E essa dor emocional ainda vai ter mais páginas, digamos. Porque quando Jesus estava com os discípulos na ceia, Jesus havia anunciado que Judas o trairia, mas também havia anunciado que Pedro o negaria. Só que Pedro, sempre muito afoito, sempre muito veemente em suas afirmações, ele diz, e Mateus relata esta cena, no capítulo 26, verso 35, Pedro diz assim para Jesus: mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não te negarei. Pedro é muito seguro de si. O que é bom ser seguro, mas a segurança às vezes é feita de forma errada. Pedro diz para Jesus que jamais o negaria. Olha, mesmo que todos te abandonem, eu vou ficar firme ao teu lado. Mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu ali estarei e eu não vou te negar. Só que o que acontece é justamente o contrário. De fato, Pedro negou Jesus. Pedro, o grande discípulo destemido, forte, agora se vê negando Jesus em 3 momentos. O mais ousado dos discípulos agora se torna talvez um dos mais fracos dos discípulos. Pedro, ele parece que tinha a sua força muitas vezes apoiada na pessoa de Jesus. E agora, quando Jesus não está mais ao seu lado, mas está ali fragilizado, com o corpo machucado, preso diante de homens, de seres humanos, Jesus, que era o Deus encarnado, que era a fortaleza de Pedro, agora causa em Pedro uma angústia muito grande. Jesus já havia declarado que a sua alma estava angustiada até a morte. Pedro já tinha visto toda aquela cena que já havia baqueado. Não sei se você conhece essa expressão, mas a gente fala muito no sul, a pessoa baqueada, fragilizada, muito enfraquecida. Pedro está baqueado emocionalmente e agora o mestre, que era a sua fortaleza, está preso, está machucado. E eu fico imaginando como é bom, né, quando nós temos alguém forte ao nosso lado para nos fortalecer. Especialmente se essa pessoa é mais forte que a gente. E aí nos apoiamos muito na força dessa pessoa. É muito bom, é muito válido, mas quando nós não temos essa pessoa ao nosso lado, parece que é tão mais fácil cair, tão mais fácil fraquejar. E foi isso que aconteceu com Pedro. Nos momentos em que Jesus não usa a sua força, não está ao lado de Pedro para encorajá-lo, Pedro parece que se sente ainda mais fraco, mais fragilizado. E a força de Pedro simplesmente desapareceu. Quando Pedro vê um semblante triste de Jesus, a respiração ofegante, o corpo suado e machucado de Jesus, Pedro se sente fragilizado, talvez até abandonado. E talvez pela primeira vez Pedro sente que a sua confiança se vai. Talvez Pedro tenha olhado para aquela cena e tenha se perguntado: será que de fato eu não perdi meu tempo? Tudo que eu vivi ao lado dele, será que realmente foi válido? Será que foi real? Ou será que foi tudo uma ilusão? E todas essas perguntas vão emocionalmente e espiritualmente fragilizando Pedro. Jesus ali tenso, ou melhor, Pedro ali tenso, extenuado por cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual.
Agora Pedro vai se dirigindo ao pátio do Sinédrio, local onde Jesus está sendo julgado. E veja que Pedro percebe tudo que já havia passado em Jesus, ou com Jesus, e ali agora Pedro novamente vê o semblante do Mestre. Jamais imaginava algum momento ver Jesus naquela situação, e Pedro vai sorrateiramente caminhando por entre as pessoas, se escondendo entre as partes escuras do pátio, até que algumas pessoas começam a observar Pedro. E ele é interrogado, veja, por pessoas simples, pessoas que não teriam o poder de julgá-lo e muito menos de condená-lo. Mas Pedro está tão debilitado emocionalmente e espiritualmente que até a pessoa mais simples consegue derrubá-lo ainda mais. E de fato Jesus começa a negar Jesus e o faz 3 vezes. Nós vemos isso nas histórias dos evangelhos na Bíblia. Você pode ler Lucas capítulo 22, você vai ver ali como que a sequência é apresentada, os 3 momentos em que Pedro nega Jesus. Eu creio que a atitude de Pedro, tendo vergonha do Mestre, negando em 3 momentos, abriu naquele momento uma vala tão profunda na vida de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, quando Pedro negou pela 3ª vez e o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Aquilo abriu uma vala tão profunda no coração de Jesus, na alma, na vida de Jesus, que toda dor infligida pelos soldados romanos não foi nada comparado ao que o amado discípulo havia causado nele. Então Jesus já havia sofrido uma primeira dor quando os discípulos não o acompanham na vigília, antes ficam dormindo. Jesus sofre uma segunda dor quando Judas, um dos seus, o trai. E agora Jesus sofre uma 3ª dor quando também Pedro, seu grande discípulo, amigo, novamente o trai, o negando em 3 momentos. Eu não sei se você já passou por situações como essa, de ser frustrado, traído e ter sentido a dor que pessoas que você amava, que tinha ao lado, causaram em você. Se você sentiu isso, eu quero dar apenas 3 dicas agora para encerrar nosso vídeo. Como é que nós podemos proteger nossas emoções de situações como essas e assim termos uma vida mais saudável, mental e espiritualmente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para proteger nossas emoções contra essas frustrações causadas não só por amigos, mas também por familiares e qualquer outra frustração da vida, é a primeira coisa, depositar talvez menos expectativa que nós hoje depositamos sobre alguém. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa que nos causa uma admiração, que nós temos um carinho muito grande e depositamos uma expectativa muito grande sobre ela. Só que depositar expectativas grandes sobre pessoas, sobre seres humanos, é quase certo que seremos fadados à tristeza, à frustração. Porque as pessoas são humanas, elas erram. Muitas vezes erram de forma inconsciente, nem é por maldade, mas fazem coisas de forma inconsciente que nos causam dor. Então, se você quer viver de uma forma mais tranquila emocionalmente e espiritualmente, a primeira coisa que você tem que fazer é não depositar tanta expectativa sobre as pessoas. E veja, eu não estou dizendo para você não confiar em ninguém. Só estou dizendo que você deve depositar menos expectativa do que você geralmente deposita. E sempre ter a consciência de que as pessoas são humanas. Elas podem falhar. E elas vão falhar. Então deposite menos confiança. Ou melhor, menos expectativa sobre as pessoas. O segundo ponto, para você proteger a sua emoção de possíveis frustrações, é procure se conhecer melhor. Você já deve ter escutado a respeito do autoconhecimento. Essa ciência que hoje nós temos debatido muito, estudado muito, inclusive eu tenho um curso sobre autoconhecimento, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm cursos sobre autoconhecimento, e até aproveito aqui este momento do vídeo para abrir um parênteses e dizer, se você está buscando um curso que te ajude a te conhecer melhor, fale comigo aqui pelos comentários e nós podemos encaminhar para você uma pessoa ou o nosso curso
para que você consiga se desenvolver melhor nessa área tão importante da sua vida, que é o autoconhecimento. E nós percebemos que os discípulos não tinham muitas vezes esse autoconhecimento. Pedro diz, não, eu não vou te negar. Ó, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te negar. Pedro faz isso porque justamente ele não se conhecia. Pedro carecia de um amadurecimento, carecia de um autoconhecimento. Então, procure se conhecer melhor. Entenda quais são suas forças e suas fraquezas, quais são suas fragilidades, quais são suas competências maiores. Entenda o que pode te causar mais dor, mais alegrias, quais são os seus momentos de auge de felicidade, quais são os momentos de auge de tristeza. Enfim, o autoconhecimento é algo muito grande, que nós precisaríamos criar uma série de vídeos para conseguir ajudar você nesse sentido. Então, por isso que nós temos um curso. Se você deseja conhecer-se melhor, fala comigo, né? Você pode mandar aqui a mensagem que nós vamos entrar em contato para ajudar você nisso. Mas então, primeiro momento para que você consiga... Tem um carro de som passando. A primeira coisa que você pode fazer para conseguir ter uma vida espiritual e emocional melhor é não deposite tanta expectativa sobre as pessoas. O segundo, busque se conhecer melhor. Tenha um autoconhecimento. E terceiro e último, saiba perdoar as pessoas. O perdão é essencial para a nossa vida. Tanto o perdão pessoal, quanto o perdão a outras pessoas. Muitas vezes nós ficamos tão tristes e abalados e nos fechamos porque achamos que fizemos algo que não tem mais perdão. E aí vivemos numa tristeza tão grande que nós nos fechamos para a vida. Nós precisamos entender que nós somos humanos, erramos, falhamos e nós precisamos nos perdoar. Mas pessoas também nos ferem, porque elas são humanas também. Os discípulos erraram com Jesus. Jesus poderia ter acusado-os, ter brigado com eles, mas Jesus preferiu perdoá-los. O perdão abre a porta para uma nova vida. O perdão abre o nosso coração e a nossa mente para o desenvolvimento emocional e espiritual. Se você precisa perdoar alguém, não deixe para amanhã. Converse com essa pessoa, busque a reconciliação, se resolva, porque esse é o caminho para termos uma vida mental, emocional, eu digo, e espiritual mais fortes. Então, se você deseja proteger as suas emoções, aí ficaram 3 dicas. E que a história de Jesus seja também um pouco do exemplo para a sua história, para que você tenha uma vida melhor, para que você não fique frustrado diante de situações adversas, mas que você consiga desenvolver-se emocionalmente e espiritualmente. Espero que esse vídeo ajude você. Convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a buscar as nossas orientações, seja nos vídeos ou seja em cursos que nós temos, e que você compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam ser beneficiadas e ajudadas. E claro, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Desejo a você um ótimo dia e um forte abraço e até o próximo vídeo.